Ontem, senhoras e senhores senadores, nós tivemos um evento reunindo, senador, cerca de 2.000 prefeitos municipais que lotaram o auditório Petrone Portela, nesta casa, e por decisão do senador Lindbergh Farias, que foi um prefeito municipal de uma cidade no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ele entendendo as dores dos prefeitos, e Vossa Excelência foi prefeito também, senador Jorge Viana, o senador Valdir Raupp foi prefeito também lá de Rolim de Moura, que eu tive o prazer de conhecer, o senador Cacildo Maldani foi gestor público, mas conhece, não foi prefeito, mas foi governador e sabe das dores que os prefeitos têm, porque acompanha os prefeitos do seu estado, Santa Catarina, que nós temos que dar um trato diferenciado à agenda federativa. É impossível mantermos a situação do compartilhamento das receitas entre União, estados e municípios. O sufocamento financeiro dos municípios é real, é uma questão crucial, é emergencial. E foi criada a subcomissão, na Comissão de Assuntos Econômicos, destinada exatamente a pautar uma agenda municipalista. Tive a honra de ser indicada para presidir essa subcomissão, junto com o nosso colega Valdemir Moca, com uma ativa militância em defesa do municipalismo, ele é do PMDB do Mato Grosso do Sul, e nós vamos encampar a agenda municipalista dentro de um debate responsável, de um debate sério, comprometido com a federação. Aliás, eu queria agradecer muito ao presidente Renan Calheiros por ter comparecido à cerimônia de ontem e dado um brilho e um relevo maior à força que o Parlamento tem no atendimento de demandas como essas relacionadas à questão federativa. Agradecer também ao senador Cacildo Maldani, que foi responsável pela instalação desta subcomissão, o senador Valdir Raupp, que também esteve presente, e aos demais senadores que lá compareceram. Foi um momento extremamente importante com a aprovação dos prefeitos municipais que lotaram o auditório Petrone Portela, ampliando a nossa responsabilidade em relação à agenda municipalista. Agora pela manhã, a presidente Dilma Rousseff anunciou a liberação de 3 bilhões de reais para os municípios custearem educação e saúde. Saúde é o ponto nevrálgico da questão municipalista, porque as prefeituras, pela legislação em vigor, são obrigadas a aplicar 15% da sua receita em saúde. Mas como os estados não aplicam os 12% que está na lei, e a União também não aplica os 10% que queríamos com a emenda 29, sobrecarrega a prefeitura e o prefeito a atender uma demanda para cobrir a omissão deixada pelos outros entes federativos. E hoje, prefeitos municipais, na média, aplicam mais de 22% em saúde. O que faz com que ele deixe de investir em estradas vicinais, em atendimento a outras áreas, inclusive na própria educação, por conta desse comprometimento. Mas quem está doente precisa muito mais do atendimento emergencial, e aí, também quando não pode dar a resposta adequada, vem a judicialização, que sufoca ainda mais. A presidente anunciou esse dinheiro, que metade vai ser liberado em agosto agora, e a outra metade em abril do ano que vem. Os prefeitos estavam pedindo à presidente uma reposição do reajuste de 2,5% do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que era uma pauta relevante dos municípios. Na verdade, a reação adversa dos prefeitos, na verdade, é compreensível do ponto de vista da democracia, mas é compreensível também o gesto da presidente, que não pode ter uma atitude irresponsável de oferecer milagres quando não dá para fazer milagres, como ela mesma usou. Aliás, queria aqui saudar a iniciativa do presidente da Confederação, senador Valdir Raupp, do PMDB, que é do meu estado, Paulo Zilkowski, que com a responsabilidade de líder municipalista, depois que a presidente deixou a cerimônia, ele lembrou o seguinte: voltou para esclarecer aos prefeitos que os 3 bilhões anunciados pela presidente representam 1,3% do reajuste do FPM. Não é os 2,5% pedidos, mas é 1,3%. Significa dizer que a presidente foi caminhando passo a passo para chegar a uma
a um atendimento das possibilidades dentro do que o Brasil tem em relação às condições financeiras para atender essa demanda. Ele pediu calma aos presentes e disse que o recurso é o que foi possível. Assim é que a responsabilidade de um chefe de Estado é exatamente esse. Eu não saio daqui contente, nem vocês, mas a presidente veio aqui e anunciou. Por que vaiar? Não é o que nós queremos, mas é o que foi possível. Se não fosse assim, não tinha nada. Quer dizer, entre nada e alguma coisa, acho que a atitude correta de deferência e respeito que teve Paulo Gil Costa com a presidente é exatamente para demonstrar o senso de responsabilidade que tem. E falo com muita tranquilidade, porque tenho aqui atuado e pautado minha ação como uma senadora independente. Com alegria concedo a parte ao senador Cacildo Maldani. Em meu lugar, senadora Anabelle, eu desejo a Vossa Excelência sucessos frente a essa subcomissão permanente junto à Comissão de Economia da Casa, em defesa do municipalismo brasileiro. É uma grande responsabilidade, Vossa Excelência com o senador Bock como vice, e nós, como membros, estaremos ao lado de Vossa Excelência para colaborarmos nessa luta. Muito obrigado. Ponto 2. Até nós, com o senador Raupp, estávamos comentando há pouco, faltou um pouco do jeito de ela contar essa, que na verdade ela liberou 1% do fundo de participação. Só que ela falou de uma maneira diferente, falou dos 3 bilhões, coisa que o Vale que dá em torno disso, de 1,2, que os prefeitos não entenderam na hora. Estava todo mundo naquela expectativa que fosse anunciar e ela falou no que vai aplicar esses recursos, que dá mais ou menos a mesma coisa. E aí, se não fosse, é a maneira de colocar, faltou só essa, se não fosse o presidente da Confederação Nacional, Paulo Gil Costa, muito articulado, presente, de tentar explicar isso aos prefeitos, que lotavam um barril de pólvora. E ele contornou, e aí começaram a entender que, de fato, isso corresponde a mais ou menos esses valores de 1%, que Vossa Excelência está também declarando agora. É um jeito de colocar, muitas vezes, é o traquejo. Que, na verdade, esse presidente da Assembleia, o Paulo Gil Costa, que ele está sendo muito bom articulador. E ele resume as coisas, sintetiza, e olha, e tem um grande pleito pela frente das mãos de Vossa Excelência e de nós, para levarmos avante agora aqui no Senado e no Congresso Nacional. Muito obrigada, senador Cacildo Maldani. De fato, Vossa Excelência trata como uma senadora que, durante muitas décadas, foi jornalista, da importância da comunicação clara e da transmissão dos fatos tais como eles são. E, às vezes, esse ruído na comunicação não claramente feita pode provocar o que aconteceu hoje. Teve que o presidente Paulo Gil eu penso que salvaram-se todos depois do episódio, porque coube à presidente da República manifestar como estadista que não é fácil você compatibilizar quando há escassez. Não é fácil. Quando há escassez e há uma demanda represada para as prefeituras municipais. E, de outro lado, o equilíbrio do presidente Paulo Gil Costa, que, como líder, traduziu aquilo que a presidente foi anunciar para os prefeitos municipais. De qualquer modo, nós temos que continuar estimulando essas marchas dos prefeitos, que é a forma e o momento de fazer a interlocução com essa casa. Assim como as ruas pressionam para que a casa tome determinadas medidas em relação a vários temas, saúde, educação, provamos royalties para esses 2 setores, também essa interlocução com aqueles agentes públicos que estão na base, na ponta, sofrendo as consequências dessa retração e dessa dificuldade financeira. Uma outra questão, que eu não abordei aqui, já lhe concedo a parte senadora, eu peço só, estou terminando, presidente, e também o senador Valdir Raupp, que eu sei que quer falar, já está inscrito, eu queria apenas lembrar o seguinte, que é muito difícil, porque o governo e a principal fonte de receita dos municípios é o FPM, o Fundo de Participação,
cada vez que o governo desonera o IPI de algum setor, e deve fazê-lo em horas e momentos de crise, para manter aquecida a economia brasileira, o que ele faz? Ele está retirando unilateralmente o dinheiro da receita contratada dos municípios, que o município está guardando aquele dinheiro como certo, líquido e certo que ele vai receber, e de uma hora para outra aquele dinheiro deixa de chegar ao fundo e, por conseguinte, reduz a parcela que o município deve receber. O que o governo precisa fazer? E eu tenho uma PEC, a PEC 70, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que cada vez que o governo desonerar o IPI ou o imposto de renda de qualquer setor, o governo faça isso, mas não passe a mão no dinheiro que cabe aos municípios e faça a compensação necessária. Antes de encerrar, eu concedo a parte ao senador, meu querido Cássio Cunha Lima. Senadora Ana Amélia, apenas para cumprimentá-la pelo pronunciamento de um tema que diz respeito a um interesse muito vivo do povo brasileiro, que é a sobrevivência dos municípios. Eu estou lendo agora, nesse instante, em tempo real, a manchete do UOL, que afirma que, em termos literais, Dilma anuncia repasse de 3 bi para prefeitos, mas é vaiada. Eu acredito que a vaia não é dirigida à pessoa física da presidente. A vaia dos prefeitos é a vaia ao modelo que ela hoje representa, na condição de presidente da República, o modelo que chegou ao seu esgotamento absoluto. A marcha dos prefeitos, ela é importante, é bem-vinda, mas nada mais é do que o retrato da falência do Pacto Federativo. Os prefeitos, ao invés de estarem marchando a Brasília, deviam estar cuidando dos seus afazeres nas suas respectivas cidades, para as quais foram eleitos para administrar as demandas do município. Marcham a Brasília porque, como entes federados, não possuem a menor condição de resolutividade das demandas do dia a dia da população. Porque, por um lado, a União concentra as receitas do país, e essa concentração ela é crescente nas últimas décadas, e, no mesmo movimento contraditório, investe menos nas áreas essenciais de saúde, educação, segurança pública, etc. Apenas para dar ciência ao plenário e pedir desde já o apoio à matéria que será enviada à CAI, de iniciativa do senador Aloysio Nunes, que concede e expande a imunidade tributária para os municípios e suas autarquias do PIS/PASEP. Aprovamos há poucos instantes na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos, e tenho certeza que esta é uma medida, sim, transformadora, efetiva, para aliviar o caixa dos municípios, que são tributados desrespeitando o princípio da imunidade prevista na Constituição, uma vez que PIS e PASEP se trata de uma contribuição e se encontra aí esse drible. Então, quero saudar Vossa Excelência com pronunciamentos sempre oportunos, lúcidos, transparentes no que diz respeito ao seu pensamento e sua forma de agir, mas deixar aqui mais uma vez consignado a minha descrença, o meu ceticismo em relação ao atual Pacto Federativo, que não aponta para soluções reais, efetivas dos problemas do povo brasileiro, em decorrência da inanição dos municípios e da concentração de recursos nas mãos da União. Muito obrigado, senador Cássio Cunha Lima. Agradeço muito a sua colaboração e dizer que a informação que o senhor traz da aprovação do projeto do senador Aloysio Nunes Ferreira é pontualmente algumas das medidas que nós aqui temos que fazer para dar este alívio, pelo menos, e um pouco de oxigênio aos prefeitos que estão todos, digamos, simbolicamente, na UTI, falando do ponto de vista financeiro e também relacionando esse simbolismo com a dificuldade maior que eles enfrentam, que é exatamente localizado na área da saúde, que estão fazendo muito mais do que a lei determina, porque os entes federativos, os estados e a União não cumprem com essa parte. Muito obrigada, senhor.